Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O trabalho feminino no agro ganha destaque em outubro. Nesse mês é comemorado o Dia Internacional da Mulher Rural Brasileira. Você vai conhecer agora a rotina da Melissa. Ela é fazendeira, veterinária e dona de casa. A relação da Melissa com o campo é de antes mesmo dela nascer. Os avós e os pais foram trabalhadores rurais. Hoje, ela segue os passos da família. Nós somos filhos de agricultores já pela terceira geração. Meus avós vieram da Itália, moraram em São Paulo e meu pai vendeu uma área em São Paulo em 1977. E viemos para Goiás em 1978. Aqui eu cheguei com 1 ano de idade e aqui a gente está aqui até hoje trabalhando e vivendo do campo. Nasci debaixo de uma vaca e debaixo de um trator. Então a nossa relação com a terra, com os animais é muito íntima. A gente nasceu do agro, né? E aqui a gente está trabalhando. Meu pai faleceu em 84 e a minha mãe foi muito guerreira, continuou conosco aqui, eu e meus 2 irmãos, sozinha, né, no Goiás, trabalhando. E a nossa propriedade é muito próxima de Rio Verde, também a qual facilitou a gente estar estudando, né? Melissa começou a ajudar nos trabalhos da fazenda ainda na adolescência. Foi se encantando. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, não teve dúvidas sobre a escolha do curso. Me especializei em reprodução, direcionando para a parte de cria, né? E assim eu fiz todos os demais pós-graduação direcionado para isso. E o intuito nosso era de crescer. Eu também fiz técnico agrícola, porque eu também gosto muito da parte agronômica. E comecei a plantar cana. Quando eu comecei a ser fornecedora de cana, eu senti a necessidade de comprar máquina. Fui comprando trator, fui comprando maquinário para carregadeira. E depois esses maquinários ficaram ociosos debaixo do barracão. E a Melissa é muito elétrica. E eu falei, não, vou trabalhar para os outros, para terceiro. Foi quando eu busquei a usina e comecei a ser prestadora de serviço para a usina. Dados das Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura mostram que no Brasil e também em vários outros países em desenvolvimento, as mulheres rurais são responsáveis por 45% da produção alimentar. Situação que é importantíssima para o fortalecimento da segurança alimentar e também contribui diretamente no combate à fome em todo o mundo. Melissa é um grande exemplo dessas mulheres que contribuem para o agro brasileiro. Além de prestar serviços, ela também é dona de uma fazenda em Aporé, na região sul de Goiás. A propriedade é enorme. Nela são criadas várias espécies de gados. A mãe e as filhas da Melissa também são atuantes nas atividades rurais da família. São outros exemplos dessa força feminina no agro. O campo precisa de algo que a mulher tem, que é a delicadeza, a suavidade, ver coisas aonde muitos não veem, né? Então a mulher ela é fator principal na parte de produção e de equilíbrio. A mulher vem se desenvolvendo bastante na área rural, principalmente com a questão da sucessão familiar. Então os pais vão ficando mais idosos e não é toda a família que tem um homem dentro da linhagem, né, dos filhos, e sim mulheres. E essas mulheres começaram a vir à frente dos negócios, tanto na parte operacional, como eu sou da operação, assim como na parte de gestão, na parte de escritório, na parte de organização, e também buscando aperfeiçoamento, assim como eu busquei a disciplina, a faculdade de veterinária, tantas outras mulheres vêm buscando na área de direito, na área de contábil, na área de agronômica também, da veterinária, para poder somar dentro do processo. A gente tem que ter um agro unido, um agro promissor, para poder desenvolver e ver esse agro em longa escala. A Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu o dia 15 de outubro como Dia Internacional das Mulheres Rurais. É uma data para destacar a importância do papel das mulheres que vivem e trabalham no campo. Aqui no Brasil, o governo federal tem investido na retomada e criação de programas que priorizam a atuação das mulheres no agro.
Elissa acorda 15 para as 4 da manhã, faço a minha agenda, organizo o caminhonete, organizo as equipes eu tenho frentes de serviço, uma que é na parte de trator, outra que é na parte de máquinas, que é o caminhão, e tem a fazenda também, que eu faço a gestão, que ela é 240 quilômetros de Rio Verde, então eu faço a gestão mais por telefone e reuniões online. E depois disso eu cuido do almoço, busco o filho na escola, já levei menino, já busquei, e é a rotina de mãe, né? A mãe, ela não para. Então a gente tem uma casa, a gente tem que cuidar da gestão dessa casa também. E depois disso tudo, deu um tempinho, corre para uma academia, corre para uma igreja, né? Então a gente tem todos esses afazeres, liga para um gerente do banco, opa, tem um boleto vencendo. Então é o nosso dia a dia mesmo, de uma mulher normal como eu, como você aí. E cada vez mais as mulheres lideram as propriedades no campo, viu? A seca impactou o preço de alguns produtos para o consumidor. Se você vai ao supermercado e à feira, já notou que o limão e a laranja estão mais caros. Queridinhos dos brasileiros, a laranja subiu em média 10% e o limão 30%. Limão para temperar saladas e carnes. Na casa da dona Isildinha, essa fruta não pode faltar. Praticamente eu uso limão para quase tudo, né? A laranja faz o suco preferido da família. A dona de casa costumava comprar um saco de 3 quilos todo mês. Agora, diminuiu. A laranja mesmo, ela alta eu compro, porque eu utilizo muito a laranja porque eu acho que ela tem muita vitamina, né? Agora eu compro uma dúzia, quanto o suficiente para mim manter só. O preço do limão subiu 58% no último mês, aqui nesse mercado que fica num bairro de classe média, na zona oeste de São Paulo. Custava R$ 8,99 e agora está anunciado por R$ 14,29 o quilo. O valor da laranja também azedou, aumentou 40% aqui, mas essa realidade vale para o Brasil inteiro. Dados do IBGE mostram que em todo o país o limão teve um aumento de 30% no mês de setembro. E a laranja, que já vinha subindo desde o final do ano passado, agora ficou 10% mais cara. E isso porque é azedo. Imagina se fosse doce. Antigamente era R$ 2,80, 4, 5, agora 14 e 29. É muito caro. Eu acho que é um absurdo, né? A alta se deve principalmente à estiagem. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, no mês de agosto, 980 municípios brasileiros apresentaram pelo menos 80% de suas áreas agrícolas potencialmente impactadas pela seca. Já os municípios que registraram seca extrema passaram de 201 em agosto para 216 em setembro. Esse período do ano que começa a esquentar mais, a procura por essas frutas aumenta muito. O produtor produz menos, as pessoas querem consumir mais nessa época do ano, então é essa questão oferta-demanda que ocasiona o aumento dos preços. Quem não pode gastar muito tem que improvisar. A opção é procurar outras frutas, né? Então, na hora de você tomar um suco, então, de repente, o abacaxi está numa promoção, uma melancia, enfim, é pesquisar ou procurar em outros estabelecimentos onde tem o melhor preço, o melhor custo-benefício. Fui no outro mercado, achei também caro, cheguei aqui, está mais caro ainda. Eu não vou comprar, eu vou me recusar. Eu não como salada sem limão, não falta na minha casa. Então pode estar caro que vai para o carrinho. Vai. Vou comprar vinagre, eu vou temperar com vinagre. O Brasil participa do Salão Internacional da Alimentação Cial Paris 2024 com número recorde de expositores. 192 empresas brasileiras levaram os sabores do nosso país para o mundo conhecer. O Brasil participa pela 10ª vez do Salão Internacional da Alimentação, que comemora a edição de número 60. Na abertura do evento, o Brasil lançou o programa Buy Brasil, uma plataforma digital focada nos compradores internacionais em busca de importar produtos brasileiros. Até o final do evento, mais de 8.000 compradores internacionais devem passar pelos 6 pavilhões onde o Brasil apresenta seus produtos distribuídos estrategicamente. A participação brasileira no evento exigiu um investimento de quase 30 bilhões de reais
A expectativa de negócios é de mais de 14 bilhões de reais. Aqui queremos quebrar recordes. Então eram 128 empresas, agora são quase 200 empresas. 55 lideradas por mulheres. Tem um grupo grande de empresas que nunca vieram a feira nenhuma. Nós estamos trazendo, se vocês andarem em algum lugar, vocês vão encontrar com pessoas que só estão aqui porque foi criado um olhar, foi criado um programa para elas. A participação no Salão Internacional da Alimentação tem entre os objetivos a abertura de novos mercados. Sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que formaria o maior bloco econômico do mundo, com cerca de 700 milhões de pessoas, o presidente da Apex Brasil disse que faltam poucos detalhes para ser concretizado. Faltam 2 pontos, e se esses 2 pontos andarem, a gente encerra a parte nossa e entrega para os europeus vir aqui aprovar na maioria dos países, que temos maioria aqui de apoio, e as coisas podem andar e nós criarmos o maior bloco econômico do mundo. União Europeia, maior comprador aqui e a gente, grandes produtores na América do Sul. A Cial Paris segue até amanhã. O aumento da chuva ajudou a elevar o plantio da soja no Brasil, mas ainda tem atraso. O plantio da safra 2024-2025 de soja registrou, até a semana passada, 18% da área estimada para o Brasil. Um bom avanço se comparado com a semana anterior, que tinha apontado apenas 8%. O crescimento é atribuído às chuvas em diversos estados do país. Mesmo assim, ainda existe um atraso em relação ao ano anterior. Nesta época, em 2023, a área plantada já era de 30%. Tanto o Brasil quanto o Mato Grosso, maior produtor de soja do país, tem o menor índice de plantio para esta época do ano desde a safra 2020 e 2021. Em contrapartida, Paraná e Mato Grosso do Sul têm um ritmo mais acelerado. Os dados são da AG Rural. Com a melhoria gradativa das chuvas no Centro-Oeste, Sudeste e Norte e Nordeste, a expectativa é de que o plantio ganhe ritmo nesta segunda quinzena de outubro. No Sul, onde as chuvas têm limitado o avanço das máquinas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a janela de plantio é mais longa e o ritmo, ainda lento, não chega a ser uma grande preocupação. O Record News Rural tem acompanhado de perto os impactos das mudanças climáticas no campo. Em muitos casos, lavouras inteiras foram perdidas. E mesmo quando isso não acontece, existe um outro desafio, o maior aparecimento de pragas. Quem chega para dar um panorama para a gente é o Bruno Arroio, que é engenheiro agrônomo com experiência com controle biológico de pragas, doenças e manejo integrado de pragas. Bruno, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia para você. Olá, Kelly. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando também. Bruno, a gente tem falado tanto das mudanças climáticas e dos impactos no campo, mas o fato é que isso não é de agora, já vem de um certo período, não é? Justamente, a gente vem acompanhando, ano a ano, cada vez a diferença que nós temos de cenários, sejam eles em termos de temperatura, seja ele em termos de umidade ou de índice pluviométrico, índice de chuva. Então, às vezes, chuva muito concentrada, invernos pouco rigorosos, aqueles dias um pouco mais nublados, invernados, que a gente chama, é cada vez mais raro de acontecer, e isso tem influenciado toda a dinâmica populacional de pragas. E algumas até sendo problemas onde elas não eram. Então, isso é algo que acende o alerta do produtor e mostra a necessidade de cada vez mais ele fazer um manejo integrado de pragas dentro do sistema dele. De uma forma geral, essas mudanças, elas aceleram o aparecimento de pragas? Na verdade, não é que muitas vezes elas aceleram o aparecimento, mas qualquer meio grau, 1 grau a mais que você tem, isso influencia na dinâmica populacional das pragas. Por quê? Porque ela tem no seu metabolismo a relação de graus-dias. Então, quanto mais quente, menor é o tempo para ela fazer o ciclo dela. Então, nós temos mais gerações das pragas em um menor tempo da lavoura. Então, por exemplo, se antes o produtor era acostumado a ter 3 ciclos de uma determinada praga, hoje ele pode ter 4 ou 5 por conta desse pequeno aumento que nós temos de temperatura média. E isso é algo que preocupa, porque ele faz as intervenções, muitas das vezes químicas, e quanto mais intervenções ele faz, mais ele pode induzir essa problemática de resistência das pragas. Então, é uma relação que mostra
justamente a importância de ferramentas biológicas serem inseridas no manejo dessas populações. E quais ferramentas são essas e como elas funcionam na prática? Hoje o mercado de bioinsumos, de biodefensivos, ele avançou muito. Então hoje o produtor, a depender da praga problemática, ele tem as opções de fungos entomopatogênicos, de bactérias, de vírus. Então são todos organismos benéficos que o produtor ele aplica como se fosse um defensivo usual. E esses biodefensivos eles vão fazer o papel de controlar a praga ou ao menos deixar ela em um nível muito baixo, que não vai trazer um prejuízo para ele. E vale ressaltar que em algumas situações até é um manejo complementar desses biodefensivos. Então o produtor ele pode fazer a utilização das duas ferramentas que elas vão se somar e trazer um controle ainda mais efetivo. Então hoje, Kelly, nós podemos destacar diversas situações. Hoje, principalmente os produtores de milho, por exemplo, eles têm uma grande problemática da cigarrinha do milho, da Albolus maíz. E hoje o biodefensivo biológico à base de fungo, seja ele Cordyceps ou Isara ou Magovéria, tem sido altamente eficiente. E isso tem contribuído muito para que ele faça o manejo dessa praga. Outra praga na cultura do milho que nós podemos falar que o produtor sofre, né, é com a lagarta do cartucho, a Spodoptera frugiperda. E hoje a gente vê as tecnologias transgênicas perdendo a eficácia por conta dessa lagarta e os biológicos sendo um grande aliado, como por exemplo o vírus. O vírus, o produtor ele aplica, a lagarta ao raspar a folha vai consumir esse vírus que foi aplicado, vai infectar ela e vai matar ela. Então são produtos biológicos que auxiliam no manejo do produtor e hoje com uma eficácia muito boa de entrega. Ô Bruno, agora conta pra gente como deve ser o trabalho lá no campo. Eu imagino que o olhar tem que estar muito mais a tempo, a atenção redobrada e o produtor também deve agir no espaço de tempo menor? Justamente, hoje é muito importante que o produtor ele faça o que nós chamamos de monitoramento. Então, desde o momento da instalação da cultura, ele fazer a avaliação de como estão os picos populacionais dessa praga e tomar uma atitude quando esse nível populacional da praga ele ainda está numa crescente inicial, ou seja, no momento inicial da infestação. Porque dessa maneira ele tem um resultado e consegue fazer com que essa população da praga ela fique no nível abaixo do nível de dano econômico que nós chamamos. E essas ferramentas biológicas que nós citamos, elas vão contribuir em manter essa população. Dessa maneira, muitas vezes o produtor ele até evita de fazer esse uso indeterminado ou a não necessidade uma aplicação química, que a gente sabe que é mais onerosa, que o produtor ele tem cada vez mais evitado realizar conforme o panorama dele. Então, de fato, fazer um monitoramento, avaliar constantemente essa lavoura para ter a tomada de decisão no momento assertivo. Quais são as principais pragas? Você já citou algumas, mas em relação ao tempo de prejuízo, ou seja, desde que a praga foi encontrada, em quanto tempo ela pode prejudicar a produção? Bom, quando nós falamos em praga, nós temos diversos cenários. Então, como nós estamos falando, por exemplo, em cereais, como soja, milho, é importante principalmente no início do estabelecimento visando estande e também logo no início ali de enchimento de grão ou floração. Nesses momentos, nós podemos destacar, por exemplo, a mosca branca na cultura da soja. O ano passado, o centro-sul do país teve uma pressão muito grande dessa praga, trazendo prejuízos e causando o que nós chamamos de ponte verde, o que é ela migrando de uma cultura para outra. É uma praga mais prolífera, então isso é importante aquele monitoramento que nós falamos. No caso do milho, nós temos aí a cigarrinha, né, do milho, uma praga também de alto dano que causa aí as infestações e pode trazer uma redução no potencial produtivo de até 80%. Nós temos as lagartas, né, eu falei aqui da Spodoptera, né, mas nós temos outras infinidades de lagartas que também é problema, causando desfolhamento ou atacando grãos, né, ou estruturas reprodutivas. Então isso são pragas que o produtor ele deve ficar muito atento. Só que isso nós estamos falando, Kelly, de pragas primárias que o produtor ele já conhece. Mas nós temos pragas que antes eram secundárias e que estão ganhando notoriedade e virando pragas primárias. Por exemplo, trips, pulgão, são pragas que nós não tínhamos tantos relatos e hoje já incomodam muitos produtores. Isso nessas culturas mais usuais que eu mencionei. Mas nós podemos falar que um produtor de HF ele tem problema de outras lagartas, né, como traças,
no caso dos produtores de tomate, é fruta absoluta, né? A praça do tomateiro, a própria mosca branca é um grande problema. Se nós falarmos na cultura da cana-de-açúcar, a problemática da broca da cana, da cigarrinha das raízes, é algo que o produtor ele tem manejado com essas ferramentas biológicas e feito o monitoramento para ser justamente mais assertivo. Então, esse aumento de temperatura que nós temos tido, e vale ressaltar para quem é do Sudeste, nós tivemos um inverno que nós tivemos poucos dias frios. E isso vai favorecer com que a praga não tenha entrado numa diapausa, numa aquiescência, e chegue agora na cultura com um potencial, uma possibilidade muito grande de termos picos populacionais logo cedo de algumas pragas. É mais um desafio, mas que com certeza o setor agro vai superar. Mas a gente vai sempre aqui trazendo a análise, né? Bruno, muito obrigada, viu? Foi muito legal te ouvir. Um bom dia, até a próxima. Bom dia, Kelly. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.